Minha gente, eu resolvi dar uma chance e visitar um apartamento. Vocês sabem que, como eu tenho vários gatos, eu prefiro morar em casa. Para falar a verdade, eu acho que só é possível que eu mantenha um pouco de paz para trabalhar em casa se eu morar numa casa. Porque, pelo menos, a gente fica com o quintal e alguns ambientes internos livres, né? Nem todo gato se dá bem um com o outro, então se a gente consegue dividir em pequenos grupos, facilita a estadia de todo mundo, né? Deles e da gente também. Mas aí eu vi um anúncio de um apartamento pertinho da minha casa, assim, a algumas ruas da minha casa. E se eu fosse morar lá, eu não ia precisar mudar a minha rotina, sabe? Nem a rotina do meu marido. A gente ia ficar próximo a tudo que a gente já frequenta. O supermercado, os mercadinhos, a padaria, a academia, o trabalho dele ia dar pra ir andando, tudo perfeito. Aí eu disse, eu vou dar uma chance, né? Seria burrice não ir, pelo menos ver, pelo menos entender melhor, porque por mais que a gente acompanhe um imóvel online, a gente veja 1000 fotos dele, a gente veja informações bem detalhadas, não é a mesma coisa de entrar lá, não é a mesma coisa de chegar na rua, até porque as pessoas que publicaram as imagens e as informações querem vender. E nem sempre o que a gente vê em volta vai ajudar a vender aquele imóvel, né? Então eu fui lá. Aí a gente chegou no prédio. O prédio é muito organizadinho, a gente vê que ele é bem cuidado, um prédio pequeno e antigo. Pilotis 3 andares. Apesar de ser antigo, ele estava todo revestido com aquelas pastilhas 10x10. Então isso faz a gente pensar que mesmo tendo poucos apartamentos e as pessoas morando ali há muito tempo, elas se uniram para fazer uma reforma na fachada, o que não é muito comum, né, em prédios antigos. Às vezes a gente vê que ele está muito depredado porque o condomínio é desorganizado, as pessoas não entram em consenso. Então isso é um bom sinal. Mas aí teve outro sinal que não foi tão bom assim. Ele é assim, mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Tem uma rua, tá lá a rua, calçada, tudo normal. Essa rua tem um braço. Esse braço já não é calçado. Então tem muita água assim, escorrendo, não sei de onde. Talvez o saneamento não acompanhe a pavimentação e não seja bom. Aí tem esse braço à direita. Esse prédio fica aqui. Na esquina desse braço à direita, com outra coisa, forma uma quina aqui, que não é exatamente uma rua, é mais um beco. Então vem aqui uma parte de rua, sem calçamento, e depois começa um beco. Assim, não passaria um carro ali, eu acho, pela minha memória. Aí, esse apartamento que estava à venda, ele olha para essa área. Eu acredito que quando o prédio foi construído, tudo ali era só área verde. E com o tempo foi acontecendo uma ocupação desordenada, e aí as coisas não acompanharam, né? A pavimentação não acompanhou, o saneamento não acompanhou, a contento, e aí ficou meio desorganizado, o que contrasta com o prédio, que é super organizado. Ou ao menos parece ser, né? Isso aqui é a minha impressão de uma visita só. Aí, outra coisa muito boa dele é que o condomínio é barato. Como é numa região aqui, a região onde eu moro, que é tranquila, não tem muitas ocorrências, acaba que o prédio, ele não tem portaria 24 horas, nada. É um prédio simples, ele tem zeladoria, né, em horário comercial, e o condomínio por isso é barato, R$250. Outra coisa que barateia um condomínio é não ter elevador. É o caso desse prédio. São só 3 andares, né? Fora o térreo, que é o pilotis. E esse apartamento fica no primeiro andar. Então também não era uma subida grande, né? Diária. Subir até o primeiro andar. Por enquanto, tá de boa pra gente subir uma escada, né? Todo dia. Não é problema. Chegando no apartamento, a gente já nota uma coisa que foi o que me fez ir até lá em primeiro lugar. Ele tem mais de 130 metros quadrados. Eu não sei se são 132 ou 134, porque eu vi uma discrepância disso em 2 anúncios. Mas ele é claramente espaçoso. Isso é uma coisa que a gente costuma ver em apartamentos bem antigos ou em apartamentos bem de rico, né? Esse aqui tá no primeiro caso, ele é bem antigo. Mas apesar de ser antigo e ter essa vantagem do tamanho, eu achei muito bem cuidado.
É claro que as coisas que estão lá, os móveis planejados, os revestimentos, foram escolhidos 30, 40 anos atrás. Não tem como a gente escapar disso, não existe isso. E eles não foram trocados, aparentam não ter sido, né, recentemente. Mas tudo isso está muito bem cuidado, muito bem mantido. Isso, assim, eu não tenho nada a dizer a respeito. Quando a gente chega na sala, chama a atenção pelo espaço. É uma sala para 2 ambientes. Até fizeram uma divisóriazinha de madeira, apenas por estilo, por decoração, porque não chega a separar os ambientes de fato, né? Separa só visualmente, mas é assim, uma sala muito grande e bem ventilada, porque de frente para ela tem a varanda, que não é uma varanda enorme, mas é espaçosa. Tem assim, 1,70 e pouco de profundidade e a largura eu não me lembro ao certo, mas deve ser o dobro. É legal, não é uma varanda assim que só cabe uma cadeira não, sabe? Cabe uma conversa de mais de uma pessoa e não só um monólogo. Cabe uns gatos aprontando lá, né? Um identificador de tempo desse apartamento é essa pia que tem logo na entrada. Assim que a gente chega à porta de entrada, a gente vê a sala à direita e à esquerda, a gente vê uma pia que fica ali numa interseção entre sala e cozinha. Uma grande estrutura, um balcão, armários, uma iluminação especial, paredes cercando essa pia. Isso talvez 30 anos atrás fosse considerado uma coisa muito chique, eu não sei. Hoje eu confesso que eu não vejo muita utilidade, né? A 1 metro dali tem um banheiro, uma pia, uma torneira. Dá pra gente fazer a higiene pessoal no banheiro social que tem na casa, sabe? Não tem necessidade disso. Então, se eu vivesse ali e isso fosse possível do ponto de vista da engenharia, da arquitetura, eu tiraria isso tudo e deixaria um caminho mais aberto para a cozinha. Aí chega na cozinha, é uma cozinha enorme, em L. Ela tem uma área assim que chega, aí tem outra porta, né, de entrada, que é a porta da cozinha, é grandona, depois pega aqui à direita, tem a pia. Aí da cozinha a gente já vê um quarto de apoio, com um banheiro de apoio, que é esse quarto e banheiro de gato, né, na minha realidade. Aí atrás tem uma área de serviço bem longa, ela não é muito profunda, mas ela é bem comprida. Aí tem um tanque, eu acho inclusive charmoso quando o tanque é assim, vem o revestimento da parede e tem o tanque com esse mesmo revestimento e continua embaixo. É uma coisa que inclusive eu vejo voltando, assim, é uma estética que vem reaparecendo em projetos atuais. Eu acho muito legal, achei isso super bonito e é uma área de serviço muito ventilada também. Então eu vou lavar roupa sentindo a brisa que eu não tô sentindo agora, porque tá um calor. Nesse escritório eu tô com esse espírito, né, de gravar em vários lugares da casa para fazer uma despedida bem longa, uma despedida adequada, mas tá uma quentura aqui hoje que não tá valendo a pena, mas beleza, lá não tem quentura, é bem ventilado. Aí isso eu achei muito bom, cabe tranquilamente a máquina de lavar, se a pessoa tiver uma secadora, cabe ali tranquilamente. Nessa área, a única coisa que me deixou assim em alerta é que acima da pia da cozinha, ou seja, provavelmente onde fica a pia da cozinha do vizinho, tinha uma infiltração que tinha retirado já uma primeira camada, né? Aquela camada de tinta, ou talvez de tinta e massa corrida, tinha caído assim, um bom espaço. Eu fiquei pensando, talvez seja uma infiltração antiga. Em caso de prédio, a gente nunca sabe se o vizinho tem boa vontade para resolver esse problema, ou se isso já dura muito tempo. Todo mundo conhece uma história assim, né? De alguém que não vive bem no seu apartamento, porque tem uma questão dessas, com o vizinho de cima, ou o vizinho de baixo, ou do lado. Destacando que isso foi o único aspecto da casa em si, do apartamento em si, que eu achei não ideal. Aí saindo dessa área aí, a gente vai para a região dos quartos e os 2 banheiros, né? Os outros 2 banheiros. Esses banheiros são muito grandes. Nossa senhora, dá para passear no banheiro.
dá pra fazer um banheiro spa, dá pra fazer, eu acho que a pessoa quiser, dava até pra transformar em quarto um deles, se fosse o caso. Realmente são banheiros espaçosíssimos. Os móveis dos banheiros realmente precisariam ser trocados, né? E essa história dos revestimentos e das louças, né? Tudo isso aí é escolha. Se a pessoa gosta do visual que tá ali, eu acho que nem precisaria trocar. Mas os móveis realmente pediam uma troca, né? Estavam já usados, né, minha gente? Passou o tempo. Passou o tempo, a umidade estragou e tem que trocar mesmo. Assim como os da cozinha, que eu não mencionei, mas eles estavam em melhor estado que os do banheiro, né? Porque é mais fácil cuidar de um móvel da cozinha do que de um móvel do banheiro. Mas eles já, assim, as marcas do tempo são visíveis. Então, como eles também têm um visual um pouco datado, de muitos anos atrás, talvez a maioria das pessoas trocasse, né? Trocasse todos os armários da cozinha. Eu trocaria tudo, né? Depois, quando eu tivesse dinheiro. Porque se tem uma coisa que eu já entendi, é que se eu conseguir comprar uma casa, eu vou gastar tudo que eu tenho para pagar a entrada. E torcendo pro que eu tenho, dá para pagar a entrada. Porque depois ainda tem taxas, né? Quando a gente compra um imóvel, tem várias taxas que são pagas, que chegam normalmente a 5% do valor do imóvel. É um dinheiro bem considerável, né? Então, ai meu Deus. Voltando pro apartamento, mas curte esse vídeo, porque se você curte esse vídeo, o YouTube mostra mais gente vem, aparecem essas propagandas aí no começo, no fim do vídeo, para mais pessoas e acaba que o valor que eu recebo por essas propagandas vai aumentar também. É um grande valor? Não é. Mas nessa mudança eu já notei que cada dinheirinho que eu tiver vai ser muito exigido, sabe? Então, curte esse vídeo que você já me ajuda nessa peleja aí. Mas se a pessoa fizer um mobiliário planejado para essa cozinha, meu Deus, ela vai ficar um sucesso. Eu até realizaria meu sonho de não ter armários em cima, só embaixo, porque é tão espaçosa que dá para sair entuchando de armário por tudo quanto é canto e deixar a parte de cima toda livre. Voltando lá para os banheiros também tem todo o espaço do mundo, tudo neles parece legal, exceto os armários que já se desgastaram com o tempo. Indo lá para os quartos, todos os quartos são espaçosos, né? Espaçosos o suficiente para caber a cama, para a pessoa se locomover bem, todos eles já têm armários. Os armários eu acho que esses podem sim ser aproveitados, no máximo uma restauração das portas. Nem uma restauração, na verdade, uma customização, talvez uma modernização, porque elas parecem estar sólidas em ótimo estado. Já é uma economia, né? E cabe cama, cabe mesa de cabeceira, tudo tranquilo. É bizarro até eu dizer isso, mas muitas vezes os apartamentos são tão pequenos que ou tem um guarda-roupa ou tem mesa de cabeceira. Não dá para ter as duas coisas, né? Às vezes até a cama tem que colocar no andar acima, criar uma realidade paralela dentro do cômodo para você ter o direito de dormir nele. Todos os quartos são bem ventilados, com janela, tudo, não tenho o que dizer sobre isso. E a suíte é o melhor dos quartos, né? O mais espaçoso, é o que tem a maior janela. E vocês vão notar que fizeram uns armários baixos também em volta de todo o quarto. Se a pessoa gostar dessa ideia, ela pode até manter, dando só uma restilização, assim como os armários podem ganhar. Mas eu acho que isso come muito espaço sem necessidade. Eu preferia espaço para circular do que tanto armário em volta, sabe? Talvez se a pessoa não dormir ali e fizer um escritório, aí esses armários baixos tenham mais utilidade. É possível colocar estofado em cima e usar como assento, eu imagino. Mas para que tanto assento assim em um quarto? Acho que uma poltroninha já resolveria e eu preferiria esse espaço aí para circular. Mas, mais uma vez, isso é gosto, né? Não é um problema. Tá lá e quem quiser deixa, quem quiser tira. Realmente, quando a gente entra nesse apartamento, a sensação é de casa. Ele é muito espaçoso e isso traz uma identificação para quem vive em casa, sempre viveu, eu sempre morei em casa, eu prefiro casas.
mas esse apartamento ele ficaria ali num híbrido, né? Clima de casa sendo num prédio. Aí, o preço do apartamento. A primeira vez que eu vi esse anúncio, ele estava por 320 mil reais, mas já tinha lá um risquinho de 380 ou 370 por 320. Eu não sei se esse risquinho foi colocado no ato do anúncio, né? Porque às vezes para parecer mais atrativo, olha, ele valeria tanto, mas estamos vendendo por esse valor aqui, ou se ele de fato já tinha baixado. Eu vou contar que ele eu não acho que ele chegou a ficar por 380, 370. Eu acho que ele já entrou com 320. E hoje ele tá por 295. Houve uma queda de preço. E eu vou ser sincera com vocês, nessa região aqui onde ele tá, ele valeria mais do que esses 295 se ele tivesse em outra rua. Se ele tivesse 2 ruas para frente, esse apartamento já teria sido vendido, porque existe outro prédio onde os apartamentos todos têm 50 metros quadrados, não tem varanda, e o valor, 2 quartos só, sem suíte, e o valor é 250 mil. Esse está por 295 e nesse apartamento cabem quase 3 apartamentos do pequeno, que é vendido por 250. Então eu acredito que essa localização dele, essa rua, que não é uma rua tão organizada, não é uma rua pavimentada, eu acho que isso está prejudicando muito a venda. Porque o apartamento em si, do meu ponto de vista, é excelente. Outra coisa que prejudica a venda é o fato de não ter elevador. Eu acho que muita gente subiria um andar de escada sem problemas, mas pensa no futuro, né? E não está errado de pensar. Se você vai investir as suas economias num apartamento desse, talvez você vá passar décadas pagando. É importante você pensar aí no futuro, quando eu precisar vender, se eu precisar vender, me desfazer dele de alguma forma, quanto ele vai valer? Se hoje os elevadores já são muito procurados, muito buscados, imagina daqui a 20 anos, como esse prédio vai resistir ao tempo. Eu acho que é uma indagação justa, mas também é importante a gente pensar que a ausência do elevador está derrubando o preço do condomínio. Para quem vai pagar uma parcela de financiamento, ter um condomínio barato também faz diferença, né? Ajuda a equilibrar as finanças. Tudo é bem assim, dividido, é muito difícil. Olha, nesse processo de procurar uma casa, não tem uma que a gente olhe e diga, não, aqui tá tudo perfeito, aqui é ideal. É sempre assim. Eu prefiro a localização, mas aquela casa ali é melhor. Será que era melhor eu ir para uma casa maior, com uma estrutura melhor, ou me manter aqui fiel ao meu critério de localização? A gente está sempre assim, se perguntando, avaliando. E no caso desse apartamento, apesar dos valores serem atrativos, eu acho que ainda não é possível para nós, por causa dos gatos. Eu sei que muita gente vive com 5, 7, 10 gatos, às vezes gatos, cachorros, outros animais em apartamentos e faz isso funcionar lindamente. Eu não estou contestando isso de forma nenhuma. Eu conheço muita gente que faz isso. Mas o que eu sei é que dá mais trabalho. Dá mais trabalho porque você tem que se preocupar em deixar esse ambiente que mesmo menor, ele tem que ser mais atrativo para os animais. Os animais têm que conviver melhor entre eles. Se há um que não convive direito com o outro, você tem que se preocupar mais com os espaços. No meu caso, que trabalho em casa, às vezes eu faço uma gravação para um cliente em casa, o que me salva é a existência do quintal, porque pelo menos uma parte deles está lá no quintal. Porque quando eles veem esses equipamentos assim, eles ficam doidos, pulando para um lado e para o outro, uma bagunça, uma confusão, querem atenção, vem um e mia, vem outro e parece que diz para esse, tá miando por quê? Aí dá uma mãozada, olha, é uma agonia. Eu sei que ficar num apartamento iria aumentar a agonia. O que de certa forma me dói porque eu realmente gostei do apartamento. Mas tem um outro aspecto negativo, que esse não é negativo só pra mim, por causa dos bichos.
é negativo de modo geral, que é aquela localização ali imediata dele. Apesar de ser num ótimo bairro, que é o bairro onde eu vivo e amo, e ser numa região do bairro onde eu vivo e amo. Então é isso, é um detalhe que eu acho que tem prejudicado a venda do apartamento e tem adiado muito o fechamento desse negócio. Talvez uma pessoa que tem aí esse dinheiro sobrando possa comprar para alugar, né? Eu acho que pode ter uma boa demanda para aluguel, mas talvez o local diminua o valor do aluguel. Ele pode ser que no futuro aquela rua seja pavimentada e todos os problemas que acontecem ali sejam resolvidos e isso valorize de novo o imóvel. Mas, sendo sincera, eu não tenho esse dinheiro mesmo. Então não adianta eu ficar pensando, que bom negócio, porque procurando o caso que eu mais vejo é bom negócio. Se eu tivesse 500 mil reais agora, era muito bom negócio que eu fazia, viu? Tem muita coisa que a gente olha e diz, isso aí, contrato, ia passar a valer bem mais do que vale hoje, viu? Isso aí, se eu conseguisse comprar e arrumar, ou pagar as pendências, porque tem casa que tá cheia de pendência na prefeitura. Olha, muita coisa complicada, viu? Principalmente casa que foi herdada por alguém ou por alguéms. Mas a gente olha assim e diz, essa casa aí tem tudo para dar certo. Exceto o orçamento, né? O meu orçamento. Não tem orçamento para ela, então eu já fecho os olhos e vou para longe. Nesse caso do apartamento, eu acho que ele pode ser um bom investimento para quem tiver aí com esse dinheiro sobrando. Não é o meu caso, então esse apartamento eu acho que eu risquei da lista, sabe, pessoal? Acima de tudo, por ser um apartamento e ser difícil enxergar a nossa vida ali nele, a nossa vida de hoje, mas nada dá pra gente riscar em pedra, né? Talhar em pedra, mas eu acho que não vai ser pra nós, não. Apesar de estar num bom valor, já ter baixado, eu acho inclusive que é negociável, já que já baixou algumas vezes, né? Talvez baixe de novo na negociação, mas eu acho que não é pra nós. E com isso continuamos a nossa busca. Lá vamos nós procurar outros lugares, outros anúncios. E com isso continuamos a nossa busca. Lá vamos nós ver outros anúncios, visitar outras casas, arrancar mais cabelos, porque o tempo tá passando, as coisas vão me estressando. Eu deito na cama, vem todas as imagens, né? Na minha cabeça, o calendário andando. Ai, meu Deus, a gente precisando fazer a mudança, a gente não tendo para onde ir. É muito difícil driblar a ansiedade diante de uma mudança tão grande, de uma responsabilidade tão grande. Se eu não tivesse pensado assim, vamos tentar comprar, vamos ver se a gente consegue financiar, eu estaria mais tranquila. Era só procurar um imóvel de aluguel, né? Uma casa para alugar. Eu estaria meio abusada, porque os aluguéis estão caros, é difícil achar uma casa em bom estado, mas eu não estaria tão nervosa com a responsabilidade disso. Então a tentativa de financiar acaba criando uma dose extra e gigante de ansiedade num processo que já é meio estressante. Mas continuemos, né? Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando aqui nessa saga toda. Eu pretendo continuar falando, continuar mostrando tudo que surgir de novidade, tudo que parecer interessante. E nem sempre interessante, né? Talvez certos desabafos nem sejam interessantes, mas é a realidade. Fazer o quê? Mais uma vez eu peço que vocês curtam esse vídeo. Se você viu esse conteúdo e gostou, se inscreve no canal, fica por aqui. Tem sempre coisas úteis por aqui, pelo menos eu gosto de buscar coisas úteis para trazer. E a gente vai se vendo, vai se falando. Espero vocês aqui no próximo. Compartilhem esse vídeo aí com os conhecidos para me ajudar a divulgar o canal. E é isso, né? Acho que agora já dá para eu me despedir de vocês. Tchau para todo mundo, um beijo e até o próximo.